Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Confira em Bom Jardim um laboratório de excelência para a realização dos seus exames, o Laboratório Daylab. Com ótimo atendimento, localização e total segurança e procedência para a realização dos seus exames. O Daylab está presente em Cachoeiras de Macacu, tendo sua sede em Nova Friburgo, desde 2016, atendendo com qualidade. Confira as novidades lá no Instagram, @daylabnf. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar. Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Noar Podcast. Você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo e se inscreva aqui no nosso canal, venha fazer parte da nossa família do Noar Podcast. Estamos aí com quase 300 episódios, bem pertinho de chegar na nossa marca de 300 episódios. E você também pode deixar o seu like, seu curtir aqui nesse episódio, recomendar também para mais pessoas, compartilhando essa transmissão. Manda pra galera aí que o episódio de hoje é muito legal. E nós estamos nessa sequência de episódios que foram gravados com antecedência, porque neste momento que você está assistindo esse episódio, nós estamos num processo de reformulação aqui do nosso estúdio. E no dia 6 de novembro, a gente vai ter um programa ao vivo às 7h30 da noite, trazendo para vocês todas as novidades. Lembrando que nós fizemos a gravação de todo o processo de reforma aqui do nosso estúdio, e no dia 6 de novembro, na abertura do nosso episódio, a gente vai estar mostrando para vocês em primeira mão como que foi a reforma e como está sendo essa nova fase do Noar Podcast, que está junto com a nossa agência agora, Noar Comunicação e Marketing. Então fica ligado com a gente aqui que tem muita coisa boa vindo por aí. Hoje estou recebendo aqui no nosso podcast, quero deixar minhas boas-vindas e dizer quanto que estou feliz em receber Jaque Polo aqui no nosso Noar Podcast. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite, galera. O prazer é todo meu, né? Demorou, mas a gente conseguiu aí, né, agendar para a gente poder bater esse bate-papo bacana. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo e eu já estou me sentindo em casa. Ah, que legal. Jaque Polo, ela é comunicadora aqui da nossa região serrana também. Lá em Nova Friburgo tem um programa na Rádio Conselheiro FM, né, 87.7. Isso aí, tá afiado. E, né, tô ciente. E saiba, Jaque, que desde quando nós começamos esse podcast, você está lá na nossa lista de vir no podcast, tá? Que prazer, que prazer.
Quando o DJ Lohan teve aqui, eu cheguei a comentar com ele, falei assim, pô, Lohan, quero trazer a Jaque aqui e tal. Aí ele falou assim, não, vou te passar o contato dela e tal. E chegou o dia, né? Chegou o dia. A Lohan tá comigo lá na Rádio Conselheiro há muitos anos também, né? Mais de uns 6 anos, ele faz um quadro lá comigo, o Baile do DJ Lohan Ribeiro, que é um quadro, assim, de muito sucesso. Né, uma sexta sim, uma sexta não, né? A gente intercala com músicas ao vivo e realmente a galera espera a sexta-feira para sextar daquele jeito, né? Pô, legal demais, cara. Muito Essa bacana. interação do rádio é maravilhosa, né? É uma questão que quem está dentro do rádio, né? Quem vive do rádio não consegue ficar sem. De uma forma ou de outra, tem que estar envolvido com algo do rádio. E a gente vai conversar sobre isso, sobre como que a Jaque também foi fisgada por esse amor ao rádio, né? A gente vai conhecer um pouquinho sobre a história dela, mas eu quero agradecer os nossos parceiros também, que ajudam a gente a fazer o nosso podcast, né? Jaque sabe bem como que é importante ter os parceiros, né? Ou se é importante. São eles que ajudam a gente a trazer conteúdos maravilhosos como o de hoje aqui e poder agregar também na sua vida. O Plano SAF tem uma plataforma de desconto chamada Sou Vantagens e ela é exclusiva para quem é associado SAF. Então você que está assistindo nosso no Ar Podcast aí, ó, tá um QR Code aqui embaixo que você escaneando ele vai direto para a plataforma Sou. E você que já é associado, é só você pegar os seus dados pessoais, o seu número do cartão SAF, bem fácil, se cadastra na plataforma e pronto. Lá dentro da plataforma tem descontos em mais 260 grandes marcas, tem cursos online gratuitos com certificado. E tá sempre rolando um sorteio bem legal dentro da plataforma. Tem sorteio de iPhone, tem sorteio de notebook. É só você ficar atento à plataforma que está sempre sendo divulgado lá, beleza? E se você ainda não é associado SAF, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se. Venha você e toda a sua família, amigos, fazem planos SAF assistencial. Também nosso grande parceiro lá em Nova Friburgo, terra da Jaque, é a Soneca Home. A Soneca Home está localizada lá no bairro Duas Pedras e lá você encontra os móveis maravilhosos. O lema deles, o slogan deles é transformamos casa em lar. E realmente você encontra os melhores móveis para sua casa lá na Soneca Home. Passando pela cozinha, na sala, no quarto, você encontra uma grande variedade. Mesas extensíveis de 4, 6 lugares. Se você quiser comprar somente cadeiras separadas, na Soneca Home tem essa possibilidade. Você escolhe o tipo do tecido, a cor do tecido, a cor do seu móvel também. É tudo personalizável. Também uma grande variedade de sofás, camas, sofás retráteis. E no quarto tem uma grande variedade de camas, tem cama box, cama baú, cabeceiras, travesseiros, tudo para deixar a sua casa linda. Se você ainda não conhece a Soneca Home, acesse o QR Code que está aqui, ó, você vai direto para o Instagram deles, @SonecaHomeNF e confere todas as novidades. Soneca Home, transformamos casa em lar. Grande abraço também para a galera da Soneca Colchões, também é nosso grande parceiro, localizado em Conselheiro Paulino e Avenida Alberto Brauni. Grande parceiro também aqui do nosso No Ar Podcast é o laboratório Daylab. O Daylab está localizado em 3 cidades aqui na nossa região. Cachoeira de Macacu, na Clínica Martinez, em Nova Friburgo, ao lado do Hospital Municipal Raul Sertã, e em Bom Jardim, em frente à Santa Casa de Misericórdia. O Daylab, desde 2016, atende com qualidade e procedência, desde o momento que você chega no laboratório até a entrega do resultado do seu exame. E você que precisa fazer exame toxicológico, concurso público, tirar carteira de caminhão, carreta, o Daylab realiza este exame, tá bom? Então é referência aqui na nossa região o exame toxicológico no laboratório Daylab. Você pode acessar o QR Code, o Instagram e conferir todas as novidades, @DaylabNF, grande parceiro também aqui do nosso No Ar Podcast. Laboratório Daylab é o laboratório de análises e pesquisas clínicas. E a Free Online, né? Free Online é top, né? Free Online é você feliz. Nós estamos conectados via Free Online. Você que está assistindo nosso No Ar Podcast, quer ter uma internet de qualidade que não vai deixar você na mão, a Free Online tem os melhores planos para você. Você que precisa de internet para jogar, assistir filme, assistir o No Ar Podcast sem travar, ou quem sabe o home office também,
fazer consultas online, precisa de uma internet de qualidade. E a Free Online tem os melhores planos para a sua realidade. Então acesse o QR Code e confira. Free Online é você feliz. Top demais e gratidão aos nossos grandes parceiros no Ar Podcast. Jaque, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Bora lá. E eu quero conhecer um pouquinho sobre quem é a Jaque. Você é friburguense mesmo, nasceu lá em Friburgo. Conta um pouquinho como que foi essa sua trajetória em conhecer o rádio também. Eu sou Jaqueline do Espírito Santo Polo, mais conhecida como Jaque Polo. Hoje ninguém chama de Jaqueline. Se chamar de Jaqueline, eu acho que está brigando comigo, né? Porque realmente é Jaque. Tenho 39 anos, vou completar 15 anos de carreira agora, dia 23 de novembro. Eu sou nascida e criada em Nova Friburgo, sou do 6º Distrito, minha amada Conselheiro Paulino, né? Morei ali no Prado, morei mesmo no centro de Conselheiro Paulino. Atualmente moro no Jardim Ouro Preto. Eu sou a filha caçula, tenho uma irmã mais velha, né? Um irmão também, e eu sou a caçulinha. E, cara, eu vou te falar que eu acho que o rádio que veio até a mim, né? Porque, na verdade, eu nunca pensei em ser radialista. Eu nunca pensei em trabalhar nesse universo tão maravilhoso que é o rádio. Desde muito nova, eu sempre gostei muito, sempre fui muito comunicativa. Isso também foi um problema muito grande na escola, né? Minha mãe, coitada, vivia na escola por muitas reclamações, que eu não ficava quieta em nenhum momento. Então, eu sempre tive essa veia comunicativa. Só que eu sempre gostei muito de criança. Então, até sei lá, uns 20 anos, uns 20 e poucos anos, eu pensava em ser pediatra. Eu queria seguir a área da medicina. E aí eu lembro como se fosse hoje, um amigo meu, ele apresentava um programa na Rádio Conselheiro, e aí ele me chamou para fazer um quadro 2 vezes na semana sobre agenda cultural. Eu nunca tinha falado no microfone na minha vida, eu nunca tinha entrado num estúdio na minha vida, mas eu falei, vamos embora, vou fazer. E aí eu comecei a fazer essa agenda cultural com ele, fiquei alguns meses, e aí os ouvintes, né, começaram a gostar da minha voz, dessa coisa de eu ser muito alegre, né, uma energia boa, e começaram a pedir um programa onde eu estivesse à frente do microfone. E aí, os diretores da rádio, né, o Valcenio e o Gutinho, o José Augusto, conhecido como Gutinho, eles conversaram e me deram um horário na parte da tarde. E aí eu comecei com Tarde Music, né, que era das 13 às 15 horas, 3 vezes na semana. E aí as coisas começaram a acontecer, Thiago. As coisas começaram a acontecer, eu comecei a me apaixonar pelo universo do rádio, e aí eu comecei a buscar mais conhecimento, faculdade, e eu estou até hoje. Pô, legal demais. E é interessante como que o rádio, ele, apesar de ser um veículo de comunicação de muitos anos, né, é antigo, mas até hoje se faz presente na casa das pessoas, né? O rádio é um dos veículos de comunicação que as pessoas usam para se entreter e também para se informar. Então, você, quando está fazendo o teu programa, você não tem ideia de quem está com o rádio ligado te ouvindo. E você está sendo a companhia daquelas pessoas, né? Pessoas que muitas vezes estão sozinhas em casa, se sentem acompanhadas com o teu programa, né? Interessante isso. Cara, eu costumo dizer, Thiago, que o mundo do rádio é um mundo muito mágico, sabe? Eu dei uma palestra recentemente e eu perguntava ao público, né? Por que você acha que o rádio nunca vai morrer? Porque quando começou essas questões de plataformas, né, essa questão mesmo mais tecnológica, muita gente começou a dizer que o rádio ia morrer, que o rádio ia acabar, e eu nunca acreditei nisso, porque eu sempre acreditei no potencial, na força e na magia do rádio. E nessa palestra eu perguntei ao público, joguei a seguinte pergunta: por que você acha que o rádio não vai morrer? Aí o pessoal ficava se olhando, por causa de patrocínio, por conta do ouvinte. Eu falei, também, mas tem algo muito maior. O rádio ele nunca vai morrer porque o rádio ele salva vidas. O rádio tem a magia, tem o poder de salvar vidas. E eu falo isso para você com propriedade porque eu já recebi muitas falas, muitos discursos, muitos testemunhos de pessoas que escutam meu programa, que estavam numa depressão, que estavam passando por algum momento muito complicado na vida, né, pensando até em suicídio, e ouvindo o meu programa, alguma parte de alguma fala dentro do programa, algum quadro, enfim, a energia positiva que a Jaque, né, leva todos os dias através do rádio, através do microfone, e essas pessoas dizendo isso para mim realmente, sabe, é uma coisa muito marcante. Então, o rádio ele tem um poder muito forte. Ele tem o poder de salvar vidas mesmo. Quantas pessoas que estão em suas casas, né, e que não têm
família, não têm amigos, estão naquela solidão, e o rádio é o verdadeiro amigo, é o rádio que é ligado de manhã e desligado no final do dia, né? Por muitas vezes até na madrugada. Então, assim, o rádio tem um poder muito grande. E quando a gente fala sobre público, eu sou muito grata a Deus porque nesses 15 anos aí de caminhada no rádio, eu tenho um público muito eclético e eu tenho um público muito fiel, Thiago. Por onde eu vou, o meu público vai comigo. Eu tenho de criança a idoso, né? A melhor idade que eu costumo falar. Eu tenho da criança que fica me ouvindo ali no rádio como a melhor idade. Então, assim, o rádio tem esse poder também de atingir todas as idades. Então, assim, para mim, poder trabalhar no rádio, estar há 15 anos fazendo esse trabalho, graças a Deus, com excelência, com muita vontade, porque é o ar que eu respiro, e saber que tem tantas pessoas que são conectadas, atingidas de uma forma tão positiva pela minha voz, não tem dinheiro que pague. É legal demais isso. Quando você fala que rádio salva vidas, eu lembrei de 2011, Exato. Né, na tragédia aqui na nossa região. Eu morava aqui no centro de Bom Jardim e o único veículo de comunicação que a gente estava tendo acesso era a rádio alternativa, né? Que na época o Getúlio tinha um rádio amador, né? Aquele rádio de comunicação, e aí ele estava do outro lado da ponte, passando as informações pelo rádio. Eu era novinho na época. E aquilo foi um fato marcante. Nem sonhava em trabalhar com rádio, mas ver a importância, né, do rádio naquele momento ali foi algo que marcou a minha vida. E quando eu entrei pro rádio, foi a primeira coisa que eu lembro que eu entrei no ar, né? E Getúlio estava junto comigo, né, no primeiro programa que eu fiz, né? Foi falar isso para ele, né? Quanto que aquilo foi importante para mim, estar em casa, tipo assim, sem informação nenhuma. E aí a primeira informação que eu tive veio pelo rádio. Exatamente. Você falando sobre 2011, né? Veio à minha mente a gente trabalhando na Rádio Conselheiro, né? Fazendo todas apurando as informações. Eu lembro que, né, eu tinha na época uma motinha, uma Krypton vermelhinha. E eu peguei minha Krypton e no meio mesmo daquela loucura, atrás de informações, né, atrás de notícias de familiares, de ouvintes, estávamos eu e o Jonathan Gonçalves, né, o JSG, que hoje atua na Rádio Cordeiro, mas nesse 2011 ele trabalhava com a gente ainda. Nós ficamos, Thiago, mais de 20 horas direto no ar. Direto no ar. Então, assim, o estúdio ele acabou se tornando até um ponto de arrecadação de água mineral, de alimento, sabe? As pessoas iam até a rádio desesperadas, pedindo para que a gente pudesse anunciar nome de pessoas desaparecidas. Chegava aquela lista dos óbitos, né? Então, assim, foi muito, para a minha área profissional, assim, um crescimento muito grande, mas também foi uma exaustão psicológica muito grande, né? Porque você estava ali como profissional, mas também a gente tem nosso lado humano, né? Tudo acontecendo em Friburgo, aquela loucura toda de 2011, e pessoas chegando desesperadas, querendo saber de informação, com a esperança no rádio, no radialista, de ter alguma informação. Então, assim, o rádio, ele literalmente salva vidas, literalmente ele, né, salva vidas e também coloca o sonho das pessoas, né, em jogo, no sentido de o sonho de repente, chegar na rádio e ter uma notícia boa de um desaparecido. Ou, né, aquela coisa mais pesada de não ter aquela notícia boa. Então, assim, o rádio, para mim, é uma mistura de emoções. Não tem nem como definir, né? Ele tem o seu lado alegre, ele tem o seu lado reflexivo, ele tem o seu lado pesado, no momento de tragédia, como foi em 2011. Então, assim, é um misto de emoções que o rádio ele proporciona para a pessoa. É verdade. E você tem 15 anos de profissão, 15 né? anos. E o rádio teve que acompanhar a evolução da tecnologia. A gente pensa que 15 anos atrás, muitas pessoas pediam uma música no rádio para poder gravar a música passando no rádio. E hoje em dia as pessoas ligam para o rádio porque escutou uma música no TikTok ou alguma outra plataforma. Como que você acompanhou essa evolução do rádio e essa mudança também de comportamento do público? Cara, é muito engraçado, né? Porque quando a gente fala sobre 15 anos, parece que é pouco tempo, né? Mas não é. Há 15 anos atrás não tinha um WhatsApp, por exemplo. Não. Então eu recebia oferecimentos musicais na rádio por torpedo, cara. Sim. Você recebia cartinha? Muito.
Muita! Eu tenho várias cartas de ouvintes até hoje, sabe? Nós tínhamos um quadro, nós tínhamos também um programa chamado Chacoalhados, que era um programa de humor. E nesse programa nós tínhamos um quadro onde nós recebíamos cartas de ouvintes com alguma situação muito complexa, né, ou às vezes até exótica. E aí nós falávamos, líamos aquela carta no ar e colocava uma pergunta, tipo uma enquete para os ouvintes. Então, assim, toda semana a gente recebia muita carta, muita carta. Esse programa hoje não está mais no ar, mas foi um sucesso total na época. E até hoje eu ainda recebo cartinhas, sabe, de criança, de ouvintes, assim, com muito carinho. Então, assim, não tinha WhatsApp. Então, a gente recebia torpedo. Hoje em dia, a gente praticamente nem olha, né, o torpedo. Então, a gente teve que acompanhar essa evolução. Você falou de TikTok também. É muito engraçado que eu não sou muito ligada em TikTok, né? Então, quando a galera pede alguma música meio estranha lá, eu já falo, isso é negócio de TikTok, gente. Quando pede uma música, um artista com os nomes estranhos, eu falo, isso é coisa de TikTok. Aí, quando eu vou procurar no YouTube, enfim, ou em outra plataforma, aí eu brinco no ar, falo, gente, isso eu não posso tocar aqui, gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão brincando comigo, né? Isso aqui é um programa sério, é um programa de família. Aí eu levo na brincadeira, entendeu? Porque realmente não é muito uma plataforma que eu uso, mas, logicamente, o Instagram também ele acaba te mostrando algumas coisas de TikTok, mas eu brinco muito com esse público mais de adolescente, né? Porque eles pedem também umas coisas que eu morro de rir. Logicamente que eu não vou tocar, né? Porque tem coisas que não tem como ser tocadas no rádio, mas eu brinco no ar, falo, gente, não tem como, não sei o que lá. Mas a gente tem que acompanhar também, né? Não é uma coisa do meu dia a dia, mas é uma coisa também que eu entendo que essa nova geração aí gosta, né? Sim. Eu fiquei 7 anos direto na alternativa, né? Tem 11 anos que eu comecei no rádio. Se eu fosse falar da minha carreira, eu tenho 11 anos de comunicação. Eu lembro que assim que eu comecei, o pessoal ficava bravo comigo que eu botava a vinheta da rádio no meio da música, e o pessoal, não bota vinheta não, que eu tô gravando. Cara, se você falar isso pra essa nova geração, o pessoal vai assim, gente, mas é só você digitar agora que você ouve a hora que você quiser. Exatamente. Mas na época tinha um gostinho diferente, né, o Jaque, das pessoas esperarem realmente. Eu assisti recentemente um vídeo, até viralizou nessas páginas de rádio, né? Eu sigo muitas aqui, de um senhorzinho que ele ligou pra rádio, né? E aí a locutora atendeu ele ao vivo, tal, ele mandando abraço pra neta, pedindo música, e ele ficou todo emocionado, né? Sim. É uma emoção que não dá pra explicar, né, Jaque? Cara, eu acho muito bacana, Thiago, porque assim, quem tá do outro lado do rádio, o rádio trabalha muito também com o psicológico da pessoa, né? Sim. Você está ali falando no rádio. Hoje, logicamente, muitas rádios já têm aí a câmera dentro do estúdio que você vê o locutor. Aonde eu trabalho não é assim. Eu até prefiro, porque eu acho que tem que ter essa magia do rádio, sabe? Das pessoas pensarem assim, nossa, como é que a Jaque Polo é? Será que ela é assim, assado? E o mais engraçado é que todo mundo acha que eu sou mais gordinha, que eu sou baixinha, não que eu seja grande, né, gente? Que eu sou baixinha, loira e dos olhos azuis. Ah, é? Cara, quando as pessoas chegam lá na rádio para me conhecer, as pessoas ficam olhando para minha cara, tipo assim, eu queria conhecer a Jaque Polo. Eu já começo a rir. Eu falo, mas eu sou a Jaque Polo. Aí as pessoas falam assim, meu Deus, mas eu achava que você era assim, assado. Ninguém que vai na rádio me conhecer, tipo assim, eu sabia que você era desse jeito. Não, eles acham no pensamento deles uma Jaque Polo totalmente diferente. Então, assim, quem está do outro lado do rádio, só de você mandar um beijo para aquela pessoa e falar o nome dele ao vivo, ele já ganhou o dia. Ele já ganhou o dia. Então, eu vejo o rádio dessa forma, de você se aproximar do ouvinte. Hoje em dia, nós temos muito tipo de rádio, muito tipo de comunicadores, locutores, que talvez nem pensem assim. Mas eu sou o tipo de profissional que eu quero poder estar perto do meu público, perto do meu ouvinte. Talvez aquele dia, num programa mais corrido, eu não consiga fazer o seu oferecimento, mas não custa mandar um beijo para você. Então, assim, o beijo e o nome do ouvinte no ar, ele já ganhou o dia dele, você pode ter certeza. Não custa você fazer o dia de uma pessoa mais feliz, né? Então, o rádio também tem essa potência de mudar o dia de muitas pessoas. Sim. Você falou um negócio interessante, Jaque, que essa questão da pegada dos rádios, né? Eu percebo, né, que muitas rádios tentando se adaptar a essa modernidade têm se afastado do ouvinte, exato, né? Exato. É como se, a gente tem a nossa programação aqui, você ouve se você quiser. Tá? Aqui a nossa programação é padrão, se alguém liga, fala com o secretário, que nem passa para o locutor que está no ar, e fica aquela questão mais robotizada.
Como que você enxerga também essa questão, né? Porque é uma característica da rádio do interior, esse contato com os ouvintes. Mas a gente vai para cidades maiores e já não tem tanto essa interatividade. Exceto o FM O Dia, que, poxa, tem uma pegada popular, mas boa parte das rádios tem se distanciado dos ouvintes. Como que você vê essa questão também? Tiago, eu acho isso muito ruim. Eu acho isso muito ruim porque eu falo sempre, falo sem medo de errar. Quem faz a programação de qualquer rádio acontecer é o ouvinte, né? Logicamente, agregado aí juntamente com os patrocinadores. Sem o patrocínio, nós não somos nada, né? Você falava de patrocínio, gente. Patrocínio é muito importante para que profissionais como a gente, né, que a gente consiga se manter e manter nossos projetos no ar, projetos bons, projetos positivos, projetos que realmente eles dão feedbacks valiosos para os nossos clientes. Então, assim, quando eu vejo o locutor dizendo... Eu já passei por muitas situações assim, né? Eu já trabalhei em todas as rádios de Friburgo. Então, assim, quando você encontra um profissional, hoje eu não quero tocar essa música, não. Vou tocar a música que eu quero. Não vou tocar a música que o ouvinte quer. Para mim, isso não existe. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. Porque se você quer tocar uma música que você quer ouvir, então você ouve na sua casa. A partir do momento que você está dentro de um estúdio, com o microfone aberto, você está ali para servir ao seu ouvinte, que é ele que faz a sua audiência crescer, é ele que faz o seu trabalho acontecer. Então, quando eu vejo o rádio se distanciando do ouvinte, é uma coisa que me deixa muito chateada, muito triste, porque, assim, eu acho que... Acho não, tenho certeza. Se eu estou completando praticamente 15 anos agora, né, em novembro da minha carreira, que não é fácil sobreviver de rádio. Não é fácil, gente. É muito difícil. Não só do rádio, mas como da comunicação. Mas estou dizendo rádio na questão do cidade de interior. Não é fácil. Então, eu acho que a Jaque Polo, juntamente com Manhã Music, é esse sucesso porque realmente eu não perdi essa essência. Sabe? A essência de estar perto do meu público, a essência de ouvir a crítica e o elogio de quem me ouve, de estar tentando sempre fazer o melhor para o meu ouvinte, para o meu cliente, de estar levando sempre novidade no ar. Então, assim, se você não pensa no seu ouvinte, pode ter certeza que a sua programação ela não vai ser 100%. Verdade. É o principal. Né? É o principal. É o principal. É o principal. Eu também sempre falei isso, né? O principal elemento do rádio é o ouvinte. A gente só está lá só como instrumento. Exato. Eu tenho um respeito, Tiago, pelo meu público assim gigante. Um respeito mesmo, sabe? Aquele carinho. Meu público é muito fiel. A fidelidade deles, sabe? Quando, às vezes, eu estou no ar um pouco gripada essa semana, por exemplo, né? Até desculpe a minha voz, já estou meio gripada por conta de ar-condicionado, que eu fui fazer uma prova. E aí, acabou que eu fiquei gripadinha. Na segunda-feira, quando eu entrei no ar, as pessoas já perceberam que eu estava meio gripada. Aquele carinho, sabe? Já que melhoras, já que eu tenho remédio tal, já que eu só tenho um chazinho que você pode fazer. Então, assim, você se sente muito abraçado pelo ouvinte. E por que não fazer o mesmo? Né? Então, assim, eu acho que o rádio ele não pode perder essa essência, porque o ouvinte ele é fundamental para uma programação ser... de qualidade. Legal. E hoje, como que é o seu programa? Como que você organiza o seu programa? Que tipo de música que normalmente você aborda? Que tipo de quadro? Como que é a sua pegada hoje de programa? Rapaz, o meu programa é um programa muito eclético. É um programa assim para todas as idades. Eu tento trazer conteúdos assim para todo mundo, sabe? O meu programa são 3 horas ao vivo todo dia, né? Das 8 às 11, de segunda a sexta-feira. Então, assim, no meu programa ele tem... vamos lá, tem um quadro Talento Friburguense e Regional, onde eu sempre divulgo trabalho dos artistas, tanto de Friburgo quanto também da região. Eu tenho um quadro de muito sucesso que eu não vejo em rádio nenhuma no Brasil, que é chamado Minuto Infantil. Todo dia eu toco uma música exclusivamente para as crianças. Xuxa, Balão Mágico, Patati Patatá, Chiquititas, Sandy Júnior, seja a música que for. Mas todo dia, de segunda a quinta, na verdade, tem esse quadro chamado Minuto Infantil, que já está comigo desde o primeiro dia de programa. Então, assim, eu acho que eu consegui trazer as crianças também para o rádio por conta disso. Que legal. Todo dia tem uma música especialmente para eles. Então, tem horóscopo, tem fofoca, tem esporte, tem jornalismo, tem super dicas, tem saúde e beleza... Tem curiosidades, eu tenho um momento de louvor, todo dia eu toco 2 louvores, seguindo de um pensamento, tem receita, tem previsão do tempo, tem parabéns para a galera. Então, assim, é um programa que pega todas as idades. Você falava de gravar, né? Antigamente o pessoal gravava o oferecimento. Eu vou te falar que até hoje eu tenho ouvintes que na hora da receita, né, da receita do dia, eles gravam a receita no celular.
Aí, quando não consegue gravar, eles mandam lá no WhatsApp. Já que hoje eu não consegui gravar, manda para mim aqui no WhatsApp. Então, ainda tem essa galera, né, mais tradicional em relação à rádio. E de uma sexta tem o DJ Lohan Ribeiro, né, de 15 em 15 dias. Com o baile dele são 2 blocos. E aí, quando não tem o Lohan, geralmente tem música ao vivo. Eu levo banda, levo dupla, levo algum cantor para poder fazer um som ao vivo, falar um pouco do seu trabalho. E eu também tenho entrevistas ao vivo durante a semana. Tem quadros também com os próprios patrocinadores. Então, assim, tem muita coisa que em 3 horas eu tenho que correr para dar conta do recado. Que legal. E o legal do patrocinador que ele tem uma visibilidade, né, que se não for ali, é difícil dele ter um espaço que ele vai poder falar do seu negócio, da sua loja, do seu serviço, né? Então, une o útil ao agradável, porque eu vi que o Dr. Luiz Eduardo teve lá, né? A Liven. Né? Estão comigo há um maior tempão, estou comigo há 6 anos. A Liven é uma das parceiras que estiveram também aqui conosco. O Dr. Luiz Eduardo também já esteve aqui no podcast, inclusive, gente boníssima. E é muito interessante que ele, se eu não me engano, ele foi no teu programa antes de vir aqui. Eu acho que sim. E aí ele elogiou muito o teu programa, a forma que você conduz o seu programa. E ele falou, olha, se você fizer as perguntas assim como a Jaque fez, tá tranquilo. Legal. Muito legal. Luiz, um beijo. Free Online também está comigo há muito tempo lá. Deixar um abraço aqui pro Pedro, pra Bárbara, pra Polly. Eles acreditam muito no meu trabalho, muito assim. Legal. Sabe? Eles estão comigo há bastante tempo também. Free Online há 20 anos fazendo você feliz. É isso aí. Free Online é top. A Free Online aqui em Bom Jardim era Terabyte, né? Aqui em Bom Jardim, Cordeiro Cantagalo era Terabyte. E aí, recentemente, foi incorporado, né, a Terabyte dentro da Free Online. E aí agora é tudo Free Online, né? E a gente está aqui. E eles estão com a gente desde a época de Terabyte também. Pô, legal. E o bacana da Free Online, né, que eles têm uma visão muito ampla do marketing, de divulgação. Eles estão em tudo em Nova Friburgo. Eu acho muito bacana a empresa que acredita no marketing, que acredita no rádio, no impresso, no digital, naquele evento presencial na avenida, seja onde for. Eles realmente acreditam no marketing. Eu acho que é por isso que é o sucesso que é a Free Online. Com certeza. Recentemente a gente recebeu também o projeto social deles aqui, que acontece lá no Cordoeira, que a Free Online também patrocina, né? Qual é o nome do projeto social, Thalia? Missão Peixes. Eles estiveram aqui também falando do projeto, muito legal também, que é patrocinado pela Free Online. Então a Free Online está em tudo, né? Está em tudo. Muito legal. Todos os cantos da região. Muito legal. E já que você falou aqui no início da nossa conversa que um amigo seu te deu a oportunidade para poder estar lá fazendo um quadro, e hoje você também tem essa oportunidade também de dar chances para outras pessoas. Tem um rapaz que está fazendo faculdade no Rio de Janeiro de jornalismo, não é? É Guilherme, não é? Guilherme Faria. Guilherme Faria é meu orgulho. Guilherme Farias, exatamente. Eu te acompanho há bastante tempo, né? Agora. E eu vi que ele começou também no rádio, no teu programa. Como que também está sendo para você? Você que teve a chance, através de um amigo, hoje também proporcionar a chance para outras pessoas. Cara, eu vou te falar, olha só, eu tô arrepiada. Quando falo do Guilherme, eu me arrepio mesmo, porque a história do Guilherme... O Guilherme começou comigo aos 16 anos. Hoje ele está com 22. Eu tenho um patrocinador em Friburgo, o Colégio Dinâmico, são meus patrocinadores há muitos anos, né? Manda até um abraço aqui para a Arita. A Arita me chamou, falou assim, Jaque, eu queria te apresentar um aluno nosso aqui. Ele tem uma voz muito boa, é muito dedicado, muito disciplinado. Sei lá, eu queria te apresentar para ver se, de repente, você dá uma chance para ele no rádio. Falei, lógico, Arita. A gente se conheceu pelo Facebook, eu e o Guilherme. Aí ele me chamou lá no Facebook, aí eu troquei o WhatsApp com ele, a gente começou a conversar. Eu falei assim, Guilherme, me manda aí um vídeo seu. Aí eu achei até engraçado, porque 16 anos, ele tinha um vídeo com fone, ele fez a logo da Rede Globo aqui de papel, e ele estava narrando futebol. Ele gosta muito dessa área de esporte. Eu achei muito bonitinho. Falei, nossa, esse menino tem uma voz bonita. Aí eu falei com ele assim, grava um áudio aí, escolhe uma matéria, grava aí para mim e me manda no WhatsApp. Ele gravou, me mandou. Falei, gente, esse menino tem futuro? Aí eu falei assim com a Arita, eu vou levar ele lá na rádio. Ela ficou toda feliz, né? Eu falei com ele assim, vem aqui na rádio, tal hora, para você fazer uma participação comigo no quadro de jornalismo. Ele foi na hora do recreio, ele saiu do recreio, não teve recreio, né? É até engraçado falar recreio, né? Ele saiu lá do recreio, foi para a rádio, assim, não é tão perto, sei lá, uns 10 minutos a pé, 15 minutos. Ele chegou lá na rádio com o uniforme do colégio e falou assim, então você vai fazer hoje o jornalismo comigo.
Só que eu não tinha avisado nada como seria. Eu simplesmente meti 3 matérias no peito dele. Falei assim, olha, essas 3 matérias aqui você vai falar. Tiago, ele tirou de letra. Nós fazíamos intercalando, voz masculina e voz feminina no ao vivo. Ele falava uma matéria, jogava para mim, eu jogava para ele, esse ping-pong, que sensacional. Eu fiquei assim, meu Deus. E ele começou a fazer o jornalismo comigo. Ele ia todo dia lá na rádio ao vivo, na hora do recreio, e nós fazíamos juntos o jornalismo ping-pong. Ele, para mim, né, voz masculina e feminina, intercalando, ficava muito legal. E aí, o horário da tarde na rádio vagou. Aí eu conversei com o Gutinho, falei, Gutinho, vamos trazer o Guilherme, deixa ele assumir esse horário da tarde. O Gutinho, na época, ficou meio assim, ele é menor de idade, né, 16 anos, falou, a gente conversa com a mãe dele, a Gisele, e pede autorização e traz ele. Aí, poxa, 16 anos, será que ele vai dar conta de levar 3 horas? Era de 3 às 6, se eu não me engano, o horário. Falei, eu me responsabilizo por ele, pode trazer ele. Tiago, levamos o menino para a rádio. Ele deu um show, 16 anos. Ele ficou com a gente na rádio, acho que 5 anos. Aí ele fez aí ele passou, né, fez o Enem, passou, e aí ele foi fazer faculdade, se eu não me engano, é UF? Acho que é UF. Enfim, alguma faculdade no Rio. E aí ele começou a estagiar na Band News. E, assim, muito orgulho. Simplesmente, na semana passada, ele foi contratado, ele está contratado, 22 anos, pela Band News. Hoje ele é repórter da Band News com 22 anos. Uau, cara. Repórter, tá efetivado. Assim, eu me arrepio, eu me emociono, legal. porque assim, o Guilherme, e depois que ele estava lá ainda no Rio, né, ele estava no Rio, como estagiário da Band News, ele ainda continuou comigo no meu programa home office, né? Ele mandava as gravações para mim. Aí ele só participava comigo na segunda e na sexta, com jornalismo e com papo de esporte. Você tem noção que ele fez nas Olimpíadas, o quadro que ele fez comigo lá, dando toda a volta nas Olimpíadas, trazendo todas as informações. Ele deu um show. E aí, quando ele foi efetivado, é a exclusividade da voz e da imagem para Bandeirantes, né? E aí ele já não podia mais participar comigo, que era já exclusivamente da Band. Tem 2 semanas que ele se ausentou, que ele não está mais comigo. Assim, logicamente, por um lado, eu fiquei muito triste, porque estávamos juntos há 6 anos, mas, por outro lado, muito feliz, porque agora ele realmente é efetivado da Band News, da rádio e da televisão. Estreou na segunda-feira passada. Assim, a estreia é muito linda, me mandou. E ele é um menino muito, muito, muito grato, sabe? Ele fez um áudio, eu coloquei ao vivo, ele agradecendo muito a oportunidade por eu ter acreditado nele. E isso aí é só um degrau, porque ele vai voar muito alto ainda. A Band News é pequena para ele, tá? Porque aquele menino tem um talento absurdo. Então, assim, eu fico muito feliz de ter acreditado no Guilherme e hoje ver ele nessa explosão aí, realmente fico muito feliz. Dá para ver o brilho no seu olho falando. Fico, cara, quando eu falo do Guilherme, assim, eu fico emocionada, porque é um menino que eu ensinei muito, mas ele me ensinou muito também, sabe? Que legal. Foi uma troca muito, muito grande, assim. Por mais que a nossa diferença de idade seja muito grande, né? Eu tenho 39, ele 22, mas eu aprendi e aprendo muito com o Guilherme. Ele fala que aprendeu muito comigo, mas eu aprendi muito com ele também. Então, assim, essa parceria e saber que ele está crescendo, saber que ele é grato, a melhor coisa é você abrir a porta para uma pessoa e essa pessoa ter gratidão. Já aconteceu de ajudar outras pessoas que não tiveram gratidão. Tentaram puxar meu tapete. Foi uma forma muito, né, muito contrária do Guilherme. Mas, assim, o Guilherme realmente é um orgulho muito grande, como tem também o Breno Silva, está agora em Brasília, né? Não na área de rádio, mas na área de produção musical. Ele é músico também, mas ele teve a oportunidade comigo na Rádio Caledônia, quando eu fui diretora lá. Fui eu que coloquei ele no ar, ele nunca tinha falado do microfone, e ele também é um menino muito grato. Então, assim, poder ajudar as pessoas com o dom que Deus nos deu, né? E poder acreditar e abrir portas, cara, eu fico muito feliz. Muito feliz. Muito bom. E você falou sobre a questão de gratidão. Eu acho que não tem sentimento, assim, ou atitude também, mais digna do que você ser grato, né, pelas coisas que você recebeu, as pessoas que te ajudaram, né? Eu, por exemplo, eu sou muito grato a tudo que eu vivenciei na rádio alternativa, né? Hoje o profissional que eu sou começou lá. E antes da alternativa, eu ainda sou grato aos meus professores que, assim como você falava pra caramba na sala de aula, era complexo, mas enxergaram em mim essa questão de ser comunicador e, em vez de reprimir, incentivou, né? E aí eu conheci o rádio, na verdade, através do projeto Mais Educação,
que levou rádio escolar, né? Então, o meu colégio foi contemplado com uma rádio dentro da escola. Que legal. Aí foi instalado caixa de som no pátio, aí tinha um estúdio dentro do colégio, e é ali que eu conheci o rádio, e a partir dali eu conheci a alternativa. Então, eu sou grato a todas essas pessoas que me ajudaram a ser quem o Thiago é. Porque se lá atrás não tivessem pessoas que acreditassem em mim, assim como você acreditou no Guilherme, talvez a história poderia acontecer, obviamente, mas seria mais difícil, né? Não teria o caminho como que ocorreu. E eu acho isso muito legal, esse sentimento de gratidão. E assim, é engraçado até porque eu completo 15 anos de carreira agora em novembro. E como eu disse, eu já passei por todas as rádios de Friburgo, né? Tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Caledônia, na Rádio Sucesso, na Rádio Nova Friburgo FM. E nesse processo de trabalhar em outras rádios até maiores, né? Eu nunca deixei a Rádio Conselheiro. Muita gente não entende, mas realmente é a questão da gratidão. Na Rádio Conselheiro FM eu me sinto totalmente em casa. Eu tenho total liberdade para apresentar meu programa, para eu levar os convidados que eu quiser, os quadros, enfim. O meu programa eu apresento e produzo tudo. É tudo pensado por mim. A direção da rádio nem sabe assim, o que eu penso, o que vai ao ar. Eles têm uma confiança tão grande em mim que eles, tipo assim, deixam a rádio na minha mão mesmo, no meu horário, sabe? Mas, assim, eu nunca deixei a Rádio Conselheiro porque realmente é questão de gratidão. Logicamente que mais para frente pode acontecer da gente se desvincular, da gente, né, começar, sei lá, escolher outros caminhos. Pode acontecer, mas até o momento é uma coisa que me preenche. Então, quando eu estive na Rádio Caledônia em 2020, eu trabalhei na Rádio Caledônia como apresentadora, como chefe de jornalismo e como diretora-geral. Fiquei lá 1 ano. Aprendi muito, conheci muita gente. É um segmento bem diferente, que na época ainda era o segmento gospel, né? Mas, assim, eu consegui levar uma outra cara para a rádio, eu consegui fazer um trabalho muito bacana, muito mais profissional. E aí, depois, eu fui para a Rádio Sucesso, trabalhei um ano e um pouquinho na boca da galera, né? A parte de jornalismo era comigo. Aprendi muito lá com o Chapolin, com o Larim, enfim, era um programa mais de humor. Depois, eu fui para o programa da Vida Show, com o Davi Rangel, também na Sucesso, na parte de jornalismo e apresentando um quadro, até que depois, esse ano, eu estive na Rádio Nova Friburgo FM apresentando meu próprio projeto, né? Eu não fui como participante, sim apresentando meu próprio projeto, que foi muito bacana. Estive lá há pouco tempo, né? Acho que 5 meses, mas foi assim, uma experiência muito, 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 muito legal. E aí eu comecei a ter muitos trabalhos, não consegui assim, administrar tudo. Estava em época de ano de eleição, eu apresentei um podcast pré-eleição também. Então, eu estava na Rádio Conselheiro, na Rádio Friburgo, e apresentando podcast. Rapaz, assim, foi uma loucura. Então, eu tive que fazer algumas escolhas, né? A vida é assim, a gente precisa fazer algumas escolhas. E aí eu escolhi estar na Rádio Conselheiro FM nesse exato momento, perto da minha casa, eu já tenho meu público, já tenho os meus patrocinadores, já tenho a minha história, né? Mas, assim, nada descarta outras possibilidades de outras rádios, né? Da região também. Já tem algumas conversas aí nos bastidores. E é isso. Eu acho que é a questão mesmo de você ser pé no chão e ser grato. A partir do momento que você é pé no chão, você tem gratidão no seu coração, você tem tudo para poder ser iluminado aí no seu dia a dia. Legal demais. Nessa trajetória sua no rádio, né, e essas diversas rádios que você teve programa, você também tem a sua formação, né? Sim. Como que você trouxe como posso dizer, essa importância, né, de não somente ter um programa de rádio, trazer notícia, trazer informação, entretenimento, mas também procurar se formar, se graduar. Qual foi a importância disso e por que você falou assim, poxa, eu preciso buscar também informação na área? Então, quando eu comecei no rádio em 2009, né? Eu ainda não era formada, nem pensava em fazer jornalismo. E aí, como eu comecei a me apaixonar, a me encantar por esse mundo do rádio, falei, cara, eu quero fazer bem feito. E eu quero fazer com base. Eu quero entender o que é a comunicação, o que é o jornalismo, como que ele é feito. E aí eu fui para a faculdade, né? Me formei em jornalismo em 2015, 4 anos e meio. 4 anos é a faculdade, mas eu fiz mais meio período por conta que eu queria fazer aquela parte de loucura, né, do TCC mais tranquila. E aí eu não quis parar. Esse ano eu me formei em 2 pós-graduações, sou formada também em comunicação digital e comunicação e gestão. Eu já fiz o curso de marketing digital, mídias sociais, fiz um curso que era meu sonho, fazer curso de locução publicitária na escola de rádio, né, que é uma escola no Rio de Janeiro, totalmente voltada para profissionais de rádio. Então, eu fiz
foi no ano passado, se eu não me engano, eu fiz esse curso de locução publicitária, que foi muito bacana. Nossa, muitos toques, sabe? Muitos toques mesmo, assim. Porque você acaba se acomodando, diríamos, né? Então, você já tem o seu jeito de fazer a sua apresentação, a sua fala, né? Os seus bordões, enfim, a sua locução. Mas, quando você faz um curso de profissionais de rádio mesmo, você vê que tem muita coisa ali que você está errando. Na respiração, na hora de gravar um spot, na hora de gravar uma vinheta. E foi muito importante para mim. Fiz oratória, enfim. Eu tenho uma coisa comigo, Thiago, que eu levo muito. Conhecimento nunca é demais. As pessoas pensam assim, mas a Jaque já passou por todas as rádios de Friburgo, a Jaque já é jornalista, a Jaque já tem um conhecimento, sabe fazer rádio, por que estudar tanto? Tem gente que me questiona sobre isso. Eu tenho uma meta na minha vida. Todo ano, pelo menos 1 ou 2 cursos diferentes eu faço. Todo ano eu busco algum conhecimento diferente. Seja na minha área, geralmente é na minha área, né? Mas também que não seja na minha área. Eu acho que você absorver conhecimento é importante demais. Porque o mundo da comunicação está sempre se atualizando. Ele está sempre mudando. Se você parar, estacionar ali, cara, você não vai conseguir acompanhar. Você não vai conseguir entregar o seu melhor. Então, eu tenho essa fome, sabe, de conhecimento. Eu tenho muita fome de conhecimento. Eu quero conhecimento, eu quero buscar, eu quero fazer o meu melhor, quero entregar o melhor para o meu público, para os meus patrocinadores, para a direção da rádio, para a Rádio Conselheiro. E, além disso tudo, né, questão de rádio, eu já venho num trabalho também de comunicação de política desde 2012, né? Eu comecei no mundo de política em 2012, nessa questão de comunicação, que é bem diferente também. Né? A gente saiu aí no período eleitoral, né? Então, a gente sabe que a questão de comunicação em relação ao segmento de política, ela é bem diferenciado também. É pesado, mas você abre um leque, você conhece muita gente, é um network muito bom. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de política, mas, cara, a gente vive política, a gente respira política 24 horas. Como é que você não quer se envolver com política? Não tem como. É verdade. E nessa parte da comunicação na política, você foi para que área dentro da comunicação na política? Então, em 2012, eu fui âncora, né? Fiz âncora de uma campanha, fiz parte de TV, rádio e digital. 2016 fui âncora novamente, fiz os mesmos trabalhos. 2020 eu fui convidada a ser âncora, aí eu não aceitei. Aí eu trabalhei mais na parte de assessoria, né, nos bastidores. E esse ano eu fui convidada para ser âncora novamente, mas aí a gente não conseguiu entrar dentro de valores, né? Logicamente, né, gente? Existe um cachê, você não vai trabalhar de graça, né? Claro. Existe um cachê, a gente não conseguiu chegar a algo que fosse bom para os dois lados, e aí eu fiz o podcast pré-campanha, né? Sempre apresentando, com a minha voz, e vai abrindo um leque muito grande, você vai conhecendo muita gente. Eu também sou formada em políticas públicas. Que legal. Então, assim, é o ar que a gente respira, né, Thiago? E na política tem um fato interessante, e é um agravante também, que é a exposição. Exatamente. Né? Porque quando a gente está aqui fazendo um nosso programa, por exemplo, a gente tem domínio sobre o que a gente está falando. Exato. A notícia que você vai falar no teu programa de manhã lá, quem escolhe é você. Então, a responsabilidade toda é sua. E é uma coisa que a gente sempre conversa aqui, que na política, quando você dá a cara ou dá a voz para uma campanha, a campanha não é sua, é de outra pessoa. Sim. Por mais que você confie na pessoa, é uma exposição muito grande em prol de terceiro. Então, acaba que tudo que for falado pela aquela pessoa, por aquela campanha, vai ser associado a você, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando vai fechar uma questão de imagem, né? A Thalia também foi procurada, essa campanha, para ser âncora, né? O pessoal viu os vídeos dela, né, gravando, né? E o pessoal queria que ela fosse a âncora de uma campanha. E aí, na reunião, né, ela conversou com o pessoal, tal, e depois a gente conversou entre nós, e aí o que eu falei para ela foi isso, olha, você tem que estar de acordo com o que aquele candidato vai propor na campanha. Se o que ele está falando não está muito de acordo com o que você acredita, Exatamente. não faz sentido você entrar na campanha, porque a imagem é ligada totalmente ao candidato, né? Exatamente. Foi o que você falou, tem seu lado positivo e tem seu lado negativo, né? Como tudo na vida. Então, assim, tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem analisado, tem que ser bom para as duas partes, não só para uma parte. Mas, assim, as experiências foram muito legais, Thiago. Né, em 2012, nós batemos na trave, assim. A campanha que eu fui âncora quase foi a vitoriosa, bateu na trave. 2016 foi uma campanha vitoriosa. E aí a gente seguiu depois um pouco da trave nos bastidores, né? Que eu acho que é bem gratificante, porque você trabalha bastante, você conhece muita gente, mas a política é isso, você tem que avaliar
se aquelas bandeiras que são defendidas pelo candidato são bandeiras que você acredita, porque senão não adianta. Né? Fica uma coisa sem conexão. Exatamente. E falando de política, né, Friburgo, né, o Johnny Maico surpreendeu aí com essa quantidade histórica de votos, ele né? Triplicou, né, a votação. Ele triplicou a votação. Foi surpreendente. Não a reeleição dele, mas a questão do número de votos, né? Sim. Espero que ele faça aí um segundo mandato aí, pensando sempre em Nova Friburgo. Desejo boa sorte para ele. E é isso, a gente tem que pensar em Nova Friburgo, né? Fiquei muito feliz com a Maiara Felício, né? Novamente, segunda eleição consecutiva, a mais votada de Nova Friburgo. Parabéns aí a Maiara, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande. E é isso. Mudou um pouquinho a Câmara, vamos ver o que vai acontecer agora, né? A gente fica aí na torcida que seja realmente produtivo e positivo para o povo friburguense. É verdade. Inclusive, a gente tem um episódio com a Maiara Felício aqui, muito legal o episódio, ela contando também a trajetória de vida dela, como que ela entrou, ela é de conselheiro. Como ela entrou na política, né? Muito legal, né? Porque ela contou, né, que ela veio de um ambiente total sem ser política, né? E entrou e ganhou, né? Exato. E muito legal isso. Então, vale a pena a gente conhecer a história das pessoas que a gente convive, né, Jaque? E conhecer a história das pessoas que a gente também elege é muito importante. Dentro dessa questão de comunicação, Jaque, o que você enxerga, unindo também, né, dentro desse assunto de rádio, rede social, para o futuro, né? Que as coisas que estão chegando, você vê que existe uma nova geração de locutores também para surgir, ou tá difícil ter novos locutores? Como que você enxerga essa questão assim pro rádio, pro futuro? Rapaz, assim, eu vou te falar que a questão de comunicação, eu vou ser bem sincero com você, o Instagram, ele me assusta um pouco, tá? Ele me assusta um pouco no sentido que hoje qualquer vídeo, assim, sem pé e cabeça, ele viraliza de uma maneira que eu fico meio assustada com isso. Né? Hoje eu fico assim, eu fico muito, muito preocupada também com marcas que, além de, sei lá, darem oportunidade para profissionais que já têm uma caminhada, para profissionais que já têm o seu currículo, profissionais que realmente têm a sua credibilidade, né? Colocam aí na mão de qualquer pessoa porque, é moda, mas moda passa. Certo. Né? Então, o Instagram, assim, é uma plataforma que eu acredito muito, é uma plataforma que ajuda muito, é uma plataforma de muita visibilidade, porém, tem essa parte aí que eu fico um pouco preocupada por conta de todo mundo hoje ser comunicador. Todo mundo hoje pode pegar o microfone e fazer qualquer coisa, seja positiva ou negativa, né? Em relação ao rádio, eu queria muito, Thiago, que surgissem mais pessoas para o rádio, né? Hoje eu sinto muita falta em Friburgo e na região de voz feminina, por exemplo. Você quase não vê mais voz feminina no rádio. Aí a gente começa a analisar. Na política também tem a questão de ter menos mulheres, né? Será que é a questão do machismo? Será que é a questão mesmo da falta de profissionais? Como é que está essa questão? São pontos de interrogações que ficam no ar. Eu queria muito que tivessem mais mulheres, sabe? Mais vozes femininas nos rádios, não só de Nova Friburgo, mas da região. Eu sinto muita falta disso. Muita falta mesmo. É verdade. Eu também. E você falando, a gente tenta puxar na memória, né, nomes fortes, assim, e nomes aqui na nossa região, mulheres, né, que estão no rádio, e aí a gente vê que não surge uma nova geração também, não Exato. tem meninas e mulheres aí querendo ser locutoras também. Você acha que existe forma de incentivar, de falar assim, de, sei lá, fazer alguma coisa, né? Assim como eu fui atingido, por exemplo, pelo rádio escolar, fazer algum projeto que vá até essa nova geração para apresentar um rádio, que não seja essa coisa, meu avô ouvia, meu pai ouvia, eu não gosto. Apresentar o rádio de uma forma diferente? Cara, eu acho que essa questão da tecnologia está tão forte, está tão presente na vida, né, dos adolescentes, dos jovens, que eles acabam não dando tanta importância para o rádio, assim, sabe? Eu acho que rádio, cara, você tem que gostar muito. Ser comunicativo, né? Porque tem muita gente que acha que rádio é voz. Não, gente. Rádio, antigamente, era voz. Aquela voz, né? Aquela coisa, Cid Moreira, aquela coisa do William Bonner. Não. Hoje, rádio é muito mais do que uma linda voz. Você pode não ter uma voz linda,
mas você tem a simpatia, você consegue desenrolar, você consegue apresentar um programa de uma forma tão positiva, tão alto astral, que, cara, ninguém nem vai reparar se sua voz é ruim ou boa, sabe? Então, assim, eu acho que tem que gostar mesmo, mas eu sinto muita falta. Eu não sei te responder como que a gente conseguiria chegar a esses jovens, entende? Porque eu vejo esses jovens muito envolvidos com essa tecnologia nova. É TikTok, é Instagram, é esses vídeos que você solta foguete, sai dando cambalhota. Então, assim... Difícil, né? É verdade. Eu acho difícil. Eu acompanho alguns locutores que é justamente isso que você falou. Não tem essa voz, né, de locutor. É famosa, faz a voz. Todo mundo faz a voz de locutor. Então é essa aqui. É essa aqui, exato. É essa aqui. Faz voz de locutor. Aquilo que você fala na rádio. Mas eu falo lá na rádio, gente. Eu tô no clima, eu tô lá, dentro do estúdio. Exatamente. É bem isso. Mas e o pessoal, né? Principalmente essa galera assim que de rádio FM tem uma simpatia tão grande que contagia com a forma de falar, né? Não tem aquela questão da impostação de voz, assim. É mais a questão de você saber o que você está falando e comunicar aquilo para as pessoas. E aquilo é muito legal. Até o pessoal falava, né? Parece que fala de uma forma cantada, né? Parece que você tá cantando. E é legal, cara. As pessoas gostam disso, né? Eu, por exemplo, quando a gente pega uns programetes, assim, de São Paulo e escuta, assim, eu falo assim, gente, é meio estranha a locução, né? A gente estranha um pouco. Estranha. Ainda mais quando você pega uma forma padrão, assim, que não tem tanto essa simpatia na voz. E isso eu acho que é fundamental hoje. E talvez o seu público vai tanto junto com você para onde você for, justamente por causa disso, porque se identifica com a simpatia que você transmite no ar. Né? É exatamente isso, é exatamente isso. Assim, logicamente que eu sou ser humano, né? Eu tenho meus problemas, tenho os meus altos e baixos. Nem sempre que eu chego na rádio eu estou feliz, estou maravilhosamente bem, de bem com a vida. Mas eu tenho uma coisa na minha mente. A partir do momento que eu sentei naquela cadeira, que eu apertei o botão da mesa e comecei a falar no microfone, os meus problemas eles vão ficar lá fora. Ali é a Jaque Polo, independente de qualquer coisa, se morreu, se viveu, quem está vivo, quem está morto. A partir do momento que eu estou ali no microfone, é para poder levar alegria para as pessoas. E eu nunca deixei a peteca cair. Então, eu vejo que esse sucesso, esses 15 anos, as pessoas gostarem tanto da Jaque é exatamente por isso. As pessoas falam, Jaque, a sua alegria, a sua energia é algo que a gente consegue perceber, sentir aqui do outro lado. Às vezes eu estou num dia ruim, mas você entra no ar, pronto, acabou meu dia ruim. Né? Eu tenho um pensamento do dia, todo dia tem uma pequena reflexão, né, para não ficar uma coisa muito extensa, e as pessoas falam, cara, eu precisava ouvir isso hoje. Jaque, me manda esse pensamento, você salvou meu dia. Então, assim, eu acredito muito no rádio com alegria e energia, alto astral. Eu sou um tipo de pessoa, de profissional, Thiago, que eu acredito assim, num programa que ele seja musical, que ele tenha jornalismo, que ele tenha troca de ideias, mas que ele não seja somente falado. Eu não gosto daquele programa de rádio que só fala. Eu acho super cansativo, né? Parece... A gente está aqui no podcast, que é um programa nesse formato. Mas rádio, eu acho que você tem que saber dosar. Você vai fazer o seu oferecimento, quadros, né? Você vai falar, você vai brincar com o ouvinte, você vai ter o jornalismo. E eu gosto muito no meu programa de intercalar vozes. Tem gente que faz assim, apresenta o programa, ele vai gravar a vinheta, ele grava o spot, ele grava a cabeça, ele grava tudo. Eu acho que fica muito cansativo para quem está ouvindo. Eu gosto sempre, eu uso muitos programetes também, então assim, tem várias vozes diferentes no meu programa, não é só a voz da Jaque, entendeu? Eu acho que isso também acaba deixando a programação mais leve para quem está ouvindo. Eu me coloco no lugar do ouvinte. Eu quero ouvir um programa leve, um programa diferente. Então, eu vou fazer um programa leve, um programa diferente. Muito legal. E isso é uma baita informação, né? Você se colocar no lugar do ouvinte, né? O que eu gostaria de ouvir, Exatamente. Né? Eu pensava nisso. É o ingrediente principal. Eu pensava nisso também. Teve uma vez que eu escutei o meu programa, eu transmitia meu programa pelo Facebook, né? Na época. Eu escutei meu programa e falei assim, gente... Eu não gostei do programa que eu fiz hoje. Se eu estivesse ouvindo o meu programa, eu não ia gostar. Aí, isso é muito legal quando um profissional consegue fazer essa autocrítica, porque Sim. tem gente que acha que você é o melhor de todo e que você faz tudo perfeito. E aí, isso foi até uma dica que eu recebi na época de ouvir a minha programação. E aí eu comecei a falar assim, eu acho que eu vou tirar isso, vou trocar essa forma, não vou falar tanto. Eu percebi na época que eu me alongava demais quando ia dar uma notícia e tentava
buscar mais detalhes Aham. e, tipo, não precisava, entendeu? Você pode dar uma notícia que você vai falar a informação bem detalhada, mas você não precisa entrar, aprofundar. Exatamente. Fica cansativo, né? E eu consegui perceber isso escutando o meu programa, porque você fazendo ali, você não percebe tanto, né? E depois você escuta e fala assim, esse aqui eu posso dar uma melhorada. E é sempre bom melhorar, né? Você levar coisas novas, você... sei lá, tem uma vinheta que já tá rolando essa vinheta, sei lá, 5 anos. Pô, muda essa vinheta, coloca ela, Acontece. de repente, com o mesmo conteúdo, mas com uma nova cara, com uma coisa pra cima. Eu gosto muito de usar jingle no meu programa, tem vários jingles no meu programa. Que legal. Porque é uma coisa bem pra cima, vinheta cantada. Então, assim... O meu programa, cara, não tem tristeza. Lógico, tem momentos de jornalismo que nem toda notícia que você vai passar para o ouvinte é uma notícia boa. Você vai ter lá notícia de morte, você vai ter notícia de roubo, você vai ter notícia de suicídio, né? Mas, assim, eu tento sempre priorizar notícias boas, não deixando o jornalismo cair. Claro. Lógico, aconteceu alguma coisa ruim, é importante ter que ser falado, eu vou falar. Mas, se eu puder deixar uma coisa sem muito sensacionalismo, eu prefiro. Muito Já legal. tem muito sensacionalismo por aí já, pelo amor de Deus. É verdade, é verdade. É o diferencial, É. né? É o diferencial. Você falou sobre a locução publicitária, né? E a gente estava conversando em off que você tem uma cabine de gravação. Uma cabine. Como que é a diferença de fazer um programa ao vivo e gravar um spot, assim? Tem diferença pra Tem. você? Quais técnicas... Não precisa revelar seu segredo, tá? gente, Não revela seu segredo. Mas quais as técnicas que você fala assim, pô, aplica isso num programa ao vivo, mas pra gravar uma propaganda é outra? Na verdade, o programa ao vivo é o que eu sempre falo. O programa ao vivo ele precisa ser uma coisa bem leve, né? Tem que ser uma coisa espontânea. Programa ao vivo é espontâneo. Você vai e faz. Já que você pode errar, eu erro sempre. Só que eu erro, mas eu tenho um fantasminha, né? Eu tenho um carinha lá no estúdio, o fantasminha, que de vez em quando ele faz umas besteiras lá, eu puxo a orelha dele ao vivo, entendeu? Quando dá alguma coisa errada ao vivo, sempre a culpa vai ser do fantasminha, porque ele sempre é o bagunceiro. Mas, assim, você tem que saber que você está ao vivo, pode acontecer, né, alguma coisa, algum erro, mas você tem que brincar em cima do erro. Brinque em cima do erro. Você não pode errar e parar de apresentar o programa. Errou ali, brinque em cima daquele erro que as pessoas vão rir, elas nem vão perceber que você errou. Então, é a questão mesmo de você ser leve e ser espontâneo. Quando você vai gravar uma propaganda comercial, já é diferente. Primeiro, você tem que saber, né, geralmente eu que monto o texto do cliente. Eu gosto de montar porque eu já monto em cima daquilo que eu conheço da publicidade. Então, você monta o texto. Em cima do texto, o cliente vai aprovar ou não, a gente começa a discutir em cima daquele texto, ele aprovando, dando ok, eu vou para a cabine de gravação, e aí dentro do texto que você vai entender qual é a entonação da sua voz, se é um texto que você vai jogar para cima, se é um texto institucional, que é uma coisa mais séria, se é um texto que você pode acelerar a sua locução ou não. Tem texto que você consegue acelerar a sua locução de boa, ninguém vai perceber. Tem texto que não pede essa questão de acelerar. Então, tudo depende muito da marca, né, da empresa e do que o texto quer passar. Por exemplo, vou gravar um texto da Free Online, um texto de promoção. Né? Tá rolando promoção na Free Online, você vai jogar mais para cima. Promoção é alegria. Agora, você está gravando um texto, um spot institucional da Free Online, uma coisa que você precisa passar mais seriedade. Você vai gravar ele focando mais numa voz, mais pausadamente e com mais seriedade. Então, depende muito do texto. Então, tem nessas manhas aí que eu também não vou revelar muito, não, gente. Não. Senão eu vou perder meu dinheiro. Tem que pagar os boletos, pelo amor de Deus. Cara, e é muito legal falar isso porque, né, muitas pessoas, até de outras rádios, como você falou, por exemplo, né, talvez algum comerciante, algum dono de loja tenha uma propaganda na Rádio Cordeiro, né, 94 FM. E aí, talvez ele queira uma voz diferente também para poder vincular. A Jaque Polo tá aí também, gente, para gravar as propagandas. Podem me chamar exatamente. lá no meu direct no Instagram, Jaque Polo, tá bom? Meu Jaque é com C, que me chama lá que a gente grava, com toda certeza. Tem minha cabine de gravação. Vozes diferentes é sempre importante, né? Eu sempre falo isso, Thiago. Eu conheço profissionais que apresenta programa e sempre grava o spot na própria voz. Eu, Jaqueline, Jaque Polo, eu não gosto. Eu gravo o spot do meu cliente, lógico, já que eu quero na sua voz, beleza, eu vou gravar. Mas se ele me der liberdade para colocar em uma outra voz, para diferenciar a programação, o meu programa, eu vou colocar em outra voz. Sim. Entendeu? Mas tem aqueles clientes, não, eu quero na sua voz, beleza, eu vou gravar de boa. De boa. Hoje eu tenho essa cabine, né, que foi um sonho realizado, né, mandei projetar uma cabine toda para eu poder fazer as minhas gravações em casa, com os meus equipamentos,
equipamentos. Então, assim, hoje eu consigo gravar tudo de forma profissional da minha casa. É um sonho de todo locutor, né? É o sonho de todo lugar. Porque eu gravava dentro do guarda-roupa, né? Você sabe como que é, né? Sei. Você bota os cabelos pra lá, pra cá, bota uma roupinha aqui pra não dar eco, mete a cara lá dentro do guarda-roupa e grava. Que também dá certo, tá, gente? Você que tá começando aí agora, a gente começa sempre assim, dá certo, tá? Funciona. Trabalhei muitos anos assim. O meu primeiro... Não posso chamar de esporte porque não foi propaganda, né? Foi, na verdade, para um amigo meu que estava sendo candidato a vereador e ele precisava de Engraçado, ele precisava de um áudio para poder passar no carro de som. Na época podia, hoje não pode mais. Eu peguei um celular na época e fiz exatamente isso. Eu botei dentro do guarda-roupa e tal, e gravei no celular, e aí o áudio do celular eu editei no computador, botei o fundo e tal, e ficou rodando aí. Foi a primeira gravação que eu fiz, eu nem tava na rádio ainda, mas o pessoal, eu tava na rádio do colégio, né? Aí o pessoal gostava da minha voz e tal, aí pediu pra gravar, gravei e tal. E ele rodou aí e tal, e funcionou, né? E funciona, gente. Funciona sim, gente. Todo mundo começa assim, entendeu? Todo mundo começa assim. Mas eu nesses grupos que eu participo de locutor, todo mundo, às vezes, alguns, na verdade, publicam a foto de uma cabine que criou e o pessoal vai nos comentar, pô, como que você fez, tal, que material que você utilizou pra fazer, porque todo mundo tem um sonho de ter uma cabine de gravação mesmo. Essa cabine de gravação eu comecei a pesquisar na internet, né? Mas eu fiquei com medo de comprar na internet e eu não sabia, assim, a questão da qualidade da madeira, se poderia vazar som. Aí minha irmã conhecia um marceneiro. Aí a gente montou um projetinho, eu falei assim, cara, eu quero uma cabine de gravação. Ele, meu Deus, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu falei, vai ser a primeira vez que você vai fazer. Aí eu dei mais ou menos a ideia para ele, falei, eu quero um vidro também, para ficar bem profissional. Cara, ele montou uma cabine, assim, sensacional, que espreta, né, dessa cor aqui. E a cabine hoje é muito profissional. A voz sai dali absurdamente com qualidade. Sim. É um investimento, né, gente? Falar assim, é barato? Não, mas é investimento. Não pense no valor. Pense no investimento que você está fazendo para sua carreira. Até porque vai ter um retorno, né? Sim, porque depois que você acabou de pagar, pronto, ela tá lá, né? Exatamente. Depois, se a pessoa tiver que pagar um estúdio de gravação, por exemplo, toda vez que for gravar, você perde teu cachê todo da gravação. Aí você tem que sair de casa, gastar gasolina, ou gastar com aplicativo, ou gastar com ônibus. Aí você vai, paga lá o estúdio, você tem aquele tempo certo para poder gravar. E às vezes, sei lá, tem cliente que, tipo assim, já que eu preciso do spot agora. Sim. Então, eu estou na minha casa, eu consigo gravar. Né? Eu trabalho, o JG também me deu muitas dicas, né? Vou deixar um beijo aqui para o Jonathan, que é meu amigo, meu parceiro, meu irmão. Um cara que eu tenho um carinho muito grande. Aprendi muito com o Jonathan. O Jonathan foi um cara que me ensinou muito de rádio, muita coisa que eu sei, eu agradeço muito a ele. E ele me dá muitas dicas de gravação também. Até hoje, a gente troca muitas dicas, né? Às vezes ele pede para eu gravar, às vezes eu peço para ele gravar. O Jonathan, produz aí para mim, faz essa edição aqui para mim. Então, a gente tem uma parceria muito grande e é um cara, assim, que me dá uns toques bem legais também. Não é porque a gente tem 15 anos aí que a gente sabe tudo não, né, cara? É verdade. A gente tem muito que aprender, sabe? Eu estou sempre errando e sempre, assim, aberta a ideias, sabe? A acertar. 15 anos, a gente tem muito tempo para comer ainda. Muito legal. E já que para sua vida profissional aí pro futuro, para 2025, tem projeto, tem cursos aí que você falou que todo ano quer fazer pelo menos 2, tem algo em vista aí para o próximo ano? Como que tá planejando aí o seu futuro? Cara, 2025 eu preciso e quero me dedicar ao inglês, né? É uma língua que, rapaz, eu tenho uma dificuldade gigantesca com o inglês. Já tentei de várias formas, mas, assim, eu tenho uma dificuldade, um bloqueio muito grande. Então, é uma coisa que eu quero me dedicar bastante agora em 2025. E eu estou com um projeto também, não posso falar muita coisa, mas estou com um projeto com o meu querido amigo Marcelo Iese, que é jornalista, né? Trabalha hoje atualmente na Rádio Friburgo. Deixar um beijo para ele, que eu tenho um carinho muito grande. O menino tem 22 anos, mas é um gênio também, sabe? E a gente está com alguns projetos na área de comunicação para 2025. Sem muito spoiler, porque, né? Quem sabe... Quem sabe mais para frente a gente possa dar um spoilerzinho, mas agora realmente é tudo muito na conversa ainda. Sim. Quando puder anunciar, vocês voltam aqui. Você volta aqui com ele Isso também. Aí. A gente volta aqui pra gente poder falar. Com certeza. E podcast? Você falou que apresentou na pré-campanha, mas o que você acha desse mundo de podcast também? Foi legal apresentar? Cara, foi bacana. Eu nunca tinha apresentado podcast na minha vida, né? Quando me convidaram, eu falei, rapaz, podcast. Falei, pô, vambora, né? Nós fizemos um estúdio lá improvisado. E aí foi bacana porque, assim, eu entrevistei, sei lá, acho que mais de 40 pessoas, né? Entrevistei pré-candidatos, na época, a vereador,
e também pessoas, assim, médicos, né, pessoas realmente conceituadas na cidade. Então, assim, foi bacana, foi uma experiência muito diferente, conheci muita gente, ouvi muitas histórias. Logicamente, né, você já deve ter passado por isso também, você pega algum entrevistado que não tem tanta facilidade para falar, aí você tem que tirar água de pedra, né, leite de pedra, não sei como é que o pessoal fala aí, mas, olha, quando você pega um entrevistado que é bloqueado para falar, rapaz, a gente passa uns sufocos. Mas foi muito legal, Thiago, assim, aprendi muito com a galera, sabe? Era ao vivo? Não, era gravado. Pelo menos. Gravávamos 2 vezes na semana. Pelo menos no gravado ainda dá pra pedir pra pessoa dar uma pausa, respira, né? Porque tem gente que chega muito nervosa, né, cara? No ao vivo já não tem como fazer isso, né? No rádio já peguei uma galera assim que tinha dificuldade de falar, rapaz, mas com empurrãozinho foi. Chamar um comercial rapidinho. Chamar um comercial, break. Deixa a gente já de volta. Não, ainda bem que ainda tem essa opção, né? Sim. Aí você pode chamar lá, né, no nosso caso, apoio cultural, e dar uma desenrolada com o entrevistado nos bastidores. Mas já peguei muita situação assim nesses 15 anos. Eu imagino. Realmente, as pessoas travam, né? Quem não tem o costume, né, de estar sempre com o microfone, na hora que vê um microfone ou vê uma câmera, a pessoa nos bastidores conversa com você, que é uma beleza. Começou a gravar, hein? Mudou. Não, quando vê o microfone, assim, né, já senta, a pessoa está conversando de boa, já senta, viu o microfone, falou, vambora, a pessoa... Mas isso é sem julgamentos, né? Cada um com a sua área, com a sua facilidade. Exatamente. Pedir desculpa, pessoal, que eu tô tossindo, gente, mas eu tô muito gripada. Não, fica tranquilo. E já que eu acho que o nosso trabalho é extrair o melhor do convidado, Sim. né? Isso é a nossa função. A função de ter uma boa entrevista é do profissional. Quem está sendo entrevistado, ele não tem a obrigação de saber das perguntas, de saber se desenvolver na hora ali. Isso aí é a nossa função. Se você é um bom apresentador, você pode pegar uma pessoa com dificuldade de fala, mas vai sair a entrevista. Vai sair. Vai sair Talvez a entrevista. não vai ser, mas vai sair. Vai sair. Né? Exatamente. É interessante. E isso tudo é em cima de habilidade. Ontem a gente teve uma gravação aqui com um rapaz, e ele até falou assim, seria interessante outras pessoas também trazerem aqui o ponto de vista, né, e também entrevistar outras pessoas. Aí eu falei com ele assim, cara, mas a questão de entrevistar ou fazer um bate-papo, conduzir um bate-papo, seja como for, depende de experiência também, cara. Não é fácil. Você que trabalha na área da comunicação, a gente trabalha nessa área da comunicação, sabe como que é difícil você conseguir extrair essa boa conversa, extrair o melhor do convidado, né? E assim, graças a Deus, todos os convidados que já passaram, centenas de convidados, né? Nos estúdios que eu já passei também, todo mundo fala a mesma coisa. Fala assim, Jaque, cara, eu cheguei aqui nervoso para ser entrevistado, mas você conduz de uma forma tão leve, tão tranquila, que passou que eu nem percebi. Isso é muito gratificante para quem está, né, pro profissional. Porque, realmente, eu tento deixar o meu convidado mais relaxado, mais tranquilo, mais em casa possível. Se ele se sentir tranquilo, relaxado, pode ter certeza que vai fluir a entrevista, vai fluir o bate-papo, e é isso. Top demais. A hora passa rápido mesmo, né? Ainda mais quando o papo vai fluindo, né? É muito legal, de verdade. E Jaque, de verdade, eu quero agradecer por você ter aceito o convite de vir aqui no podcast, de verdade. Como eu falei aqui no início da nossa conversa, eu sempre quis trazer você aqui pra gente conversar. Deus sabe o tempo de todas as coisas, com certeza. né? E saiba que você será sempre muito bem-vinda aqui no Noar Podcast. Muito obrigada, Thiago, pelo carinho, né? As pessoas que acompanham o seu trabalho, que acompanham o meu trabalho, estão convidados lá na Rádio Conselheiro, tá bom? No meu programa Manhã Music, pra gente bater um papo também, falar um pouco do seu podcast. E é isso, gente. Tô lá nas redes sociais, né? No Instagram, @JaquePolo. Quem quiser aí uma voz, quem quiser algum trabalho, quem quiser trocar figurinha, quem quiser me seguir lá, fiquem à vontade. Foi um prazer imenso. Falar de rádio, para mim, é sempre uma emoção muito grande, porque o rádio é o ar que eu respiro, realmente é o que me move, né? Como eu disse, nem sempre estamos muito bem, mas a gente tenta sempre entregar o melhor. E falando em entregar o melhor, quero deixar aqui um abraço também para minhas psicólogas, né, que me acompanham, a Rosângela e a Sabrina, que é importante demais fazer terapia, gente. Terapia
tem que ser feita por todas as pessoas. Eu sempre falo isso, terapia é vida, então é algo também que me ajuda muito a ter os pés no chão, a seguir sempre com humildade, a seguir sempre tentando ajudar as pessoas e fazendo o meu trabalho chegar de uma forma muito positiva aos corações, não só dos friburguenses, mas dos brasileiros, que graças a Deus hoje, né, com a tecnologia, através do site, aplicativo, eu tenho um público muito diverso, de vários lugares, e é só agradecer mesmo. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite, espero voltar mais vezes. Com certeza, e eu vou lá na rádio. Vai tá? sim. Eu ainda não conheço a rádio lá de Conselheiro. Vai lá, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Vai ser uma alegria. Eu vou lá conhecer lá os estúdios lá da Conselheiro FM. Mande um abraço lá para todo mundo da rádio, pro Gutinho. Getúlio fala muito bem do Gutinho. Eles são muito amigos, muito amigos. Né? Gutinho é um mala sem alça. O Getúlio, ele participou do processo também lá de legalização. Aqui da região, né? Getúlio participou dos processos de legalização dessas rádios todas aí, né? A Rádio Banquete também, então, a própria Alternativa. Então, o Getúlio tem uma história muito forte com as rádios aqui da nossa região. Inclusive, ele também foi operador de áudio lá em Friburgo, na Friburgo AM também. Ele trabalhou lá quando ele era mais jovem, né? Legal. E ele faz parte da história do rádio aqui em Bom Jardim. Eu aprendi muito com ele também. Inclusive, ele esteve com a gente aqui na apuração dos votos no dia 6, no dia da eleição. Para mim foi uma alegria muito grande, sabe? Foi depois de muitos anos, né? Ele não estava na apuração do rádio, ele estava aqui com a gente aqui no podcast. Tá vendo que moral? Foi uma moral e tanto, porque a equipe da rádio ficou lá fazendo a transmissão deles e ele veio aqui participar comigo. E eu que comecei, né, e tive muitas dicas dele também, né, para poder tocar o meu programa e ser o profissional que eu sou. Ter ele aqui no meu podcast, né, no nosso espaço, no nosso estúdio, foi uma realização. Falei assim, pô, deu certo. Tá deu vendo? Certo. Isso aí. É a confirmação de um trabalho bem feito, né, um trabalho sério. É verdade. Parabéns. Muito obrigado e parabéns para você também, excelente profissional. Quis Deus que o seu podcast fosse no dia 1º de novembro, o mês que você vai completar aí 15 anos, né, de rádio. Olha dia que legal. 23 de novembro, eu completo 15 anos de Rádio Conselheiro FM, né, 15 anos de carreira. A rádio tem 16 anos e eu vou completar 15, né? Então, assim, que legal. Temos uma história muito grande, muito bacana, e vai ter um programa especial, que vai ser no dia 22, na sexta-feira. Todo mundo, né, convidado a assistir, a ouvir, a acompanhar nas redes sociais. Teremos Filhas de Bamba, teremos Bruna Bento, teremos Gabi Flores e teremos DJ Lohan Ribeiro. Vai ser um programaço aí. Vão ser 4 horas, não vão ser 3 horas. Nesse dia vai ter mais 1 hora para a gente poder celebrar esses 15 anos, todo mundo convidado. Que maneiro, que maneiro. Parabéns. Obrigada. E Deus abençoe sempre a sua jornada, a sua Amém. carreira. Muita saúde para você, muito sucesso, tá pra bom? Nós, Thiago, obrigada, tá? E eu quero agradecer você também aí, ó. Siga a Jaque nas redes sociais, ela falou aí o Instagram dela, Jaque Polo. Só procurar lá, bem fácil. E siga a gente também no Ar Podcast lá no Instagram. A gente divulga a nossa agenda sempre lá, beleza? No dia 6, a gente tem podcast ao vivo às 7h30 da noite aqui. E você é nosso convidado especial, ok? A gente vai receber o teólogo Carlos Magliano. Ele tem um podcast que acontece aqui no nosso estúdio também, né, lá no canal dele. O Católicos Querem Saber Podcast. E a gente vai meio que inaugurar o nosso espaço juntos, né? Como ele usa o nosso estúdio também lá no canal dele, e a gente tem o nosso podcast, a gente vai meio que dar o pontapé inicial dessa nova etapa aqui juntos, ao vivo às 7h30 da noite, no nosso canal do Noar Podcast. Agradecendo também os nossos parceiros, Free Online, SAP Assistencial, Soneca Home, Laboratório Daylab, são os grandes parceiros do nosso Noar Podcast, e a minha esposa maravilhosa está sempre aqui na operação, nos bastidores do nosso Noar Podcast. Eu falei nos bastidores, antes de a gente começar, que eu não tinha tido a oportunidade de fazer um programa de rádio com um operador, mas acabou que eu fiz o podcast com o operador, né? Então, minimamente, tive ali a sensação de como que é ter um operador, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso aí. Só não tem música, né? Só não tem música, exatamente. Valeu, gente. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.